Graça e paz, queridos, mais uma das nossas aulas, né? Eu quero desde já te convidar a fechar os seus olhos e levar o seu pensamento a Deus. Vamos orar a Ele por um instante. Pai, mais uma vez aqui, ó Deus, reunido com os meus irmãos, ó Pai, eu quero te buscar, Senhor. Eu quero clamar a Ti nessa hora, ó Deus, por entendimento, Senhor, por sabedoria, Deus. Queremos clamar a Ti, ó Deus, por unção do Teu Espírito, ó Deus, que Ele possa, ó Pai, abrir o nosso entendimento, Senhor. Pai, abrir a nossa mente, ó Deus, para receber da revelação do Senhor, ó Deus. Pai, eu sei, ó Deus, que o Senhor deixa isso bem claro durante toda a Tua palavra, Senhor, que o Senhor anseia por ser encontrado, ó Deus. Que nessa noite, ó Pai, nós possamos, ó Deus, encontrar mais uma fagulha, ó Deus, de quem Tu és, ó Deus, porque eu sei, ó Pai, que mesmo, ó Deus, que nós tenhamos todo o conhecimento bíblico necessário, ó Deus, ainda assim, Senhor, vai nos faltar tanto, ó Deus, tanto para saber, ó Deus, e desvendar um ser que é insondável, Senhor. Um ser, ó Deus, que a nossa mente, ó Deus, é incapaz de conceber, Senhor. E por isso, ó Deus, nós tão somente, ó Pai, nesse momento, Senhor, te rendemos graças, ó Deus. Rendemos glórias ao Teu nome, Senhor, porque só Tu és digno de ser louvado, exaltado e engrandecido para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Querido, eu quero desde já te pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de 1 João, no seu capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 18, né, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata e o ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Veja, o apóstolo Pedro, ele nos dá algumas dicas, né, de quem é Jesus, né? A gente já sabe que ele é o Cordeiro, né, aquele que foi morto em nosso lugar para que nós pudéssemos ter livre acesso ao trono da graça. Aquele que veio a este mundo para ensinar o que é o amor de Deus. E aquele que um dia foi crucificado em nosso lugar, morto, humilhado, aquele que desceu da glória, que abriu mão, o próprio, eu não lembro se é Pedro ou se é o apóstolo João que fala que ele se esvaziou, ele a si mesmo se esvaziou, né, tomando a forma de servo
e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Veja, ele é o Deus Todo-Poderoso que abre mão de toda a sua glória e se humilha, se colocando como semelhante a mim e a você. Como a gente viu na aula passada, ele veio para redimir Eva, ele veio para redimir a mulher. Mas não somente isso, veja, antes de Eva ter pecado, antes de Adão ter consumado o pecado, Pedro já deixa bem claro que ele já tinha sido morto. Eu não sei se você prestou atenção na leitura, né? Mas o versículo 20 diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Veja, nós somos crentes reformados, e durante a reforma surgiu uma frase que ficou muito famosa, e a frase é a seguinte, que diz assim: antes de haja luz, Deus disse haja cruz. Será que você entende? Antes de Deus criar todas as coisas, Deus decidiu morrer em nosso lugar. Antes de Deus criar a luz, que foi a primeira coisa que Deus criou, antes de toda a criação, Jesus já tinha escolhido morrer em nosso lugar. E para isso ele veio ao mundo. É engraçado porque nesse texto de Pedro, ele diz assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que em vós foi evangelizada. E aí, mais uma vez, a gente volta para o assunto da aula passada, tá? Veja, todas as vezes que a Bíblia tiver escrito assim, palavra de Deus, você pode substituir ali por Jesus. Isso aqui já é um toque, tá? Vai facilitar na hora de você fazer sua tarefinha, né? Toda vez que tiver lá a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ali você pode ter a certeza, ali está se referindo a Jesus. Pastor, como é que você sabe disso? Abre aí a sua Bíblia no capítulo 1 de João, Evangelho de João, capítulo 1. Veja o primeiro versículo, diz assim, ó: no princípio, onde é o princípio? O princípio é antes de tudo ser criado, antes de tudo acontecer, antes de tudo ser criado. No princípio era o Verbo. Tá, mas o que isso tem a ver? Vamos lá. Verbo, é engraçado que eu estou estudando isso com Sara, né? Verbo é uma classe de palavras. Então, um verbo é uma palavra. Então, a palavra verbo ali você pode substituir por palavra. No princípio era a palavra. Inclusive, alguns estudiosos chamam Jesus de Logos. Logos é a palavra, tá? Então, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aqui João está falando de Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E por Ele não é que Jesus fez. Ele colocou a mão para fazer. Mas Jesus é a palavra de Deus. Então, por intermédio de Jesus, sabe? Por intermédio de Jesus, todas as coisas foram feitas. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam.
Aí o versículo 10 diz assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, uma glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja, João fala algo que Pedro também fala lá na sua carta, né? João fala assim, que nós, que somos filhos de Deus, não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Veja, olha o que o apóstolo Pedro, lá no capítulo 1 de 1 Pedro, né, versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível. Então, o que é essa semente corruptível? É o sangue, é a carne, a vontade do homem. Então, nós fomos gerados novamente, não com a geração do primeiro Adão, sabe? Nós fomos gerados segundo a geração do segundo Adão, o perfeito, o eterno, o que nele não achou-se culpa alguma. Então nós fomos gerados de uma semente incorruptível, e essa semente é Jesus, pela palavra de Deus viva que permanece para sempre. Jesus é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e que o apóstolo Paulo diz assim, que ela é mais cortante do que espada de dois gumes, que penetra até a junta da medula, e que é apta para discernir intenções do coração. Jesus nos esquadrinha de tal forma, como diz lá em Salmos, que não há para onde nós possamos fugir dele. Mas esse Jesus que é a palavra de Deus, que é a palavra que fez carne, né? Que se humilhou, que tomou a forma humana para morrer em nosso lugar, esse Jesus, toda a Bíblia fala dele, a Bíblia inteirinha. Se você ler de Gênesis a Apocalipse e você olhar com cuidado, você vai conseguir enxergar Jesus em todas as histórias da Bíblia, todas as histórias. Eu fico aqui pensando em qual história que eu não mandei para ninguém para poder falar sobre ela, porque assim, são histórias muito, muito interessantes. Por exemplo, veja, vocês conhecem o profeta Jonas, né? O profeta Jonas, ele é um arquetipo de Jesus. Quem foi que saiu da sua terra? Porque Jesus, ele não é daqui, né? Jesus, ele é celestial. Então, quem foi que saiu da sua terra e que se permitiu ser lançado ao mar para salvar aqueles que estavam em sua embarcação? Nossa, mas Jesus fez isso? Veja, Jesus, ele passa 3 dias e 3 noites no seio da terra, morto. Mas ao terceiro dia ele ressuscita.
Veja, Jonas, ele passa 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe. Mas depois disso, o peixe coloca ele lá na beira da praia. Veja, Jonas é um arquetipo de Jesus. O profeta fujão, né? Ele pede para que ele seja amarrado e lançado ao mar. Jesus se entrega também, assim como Jonas, para que aqueles que estão na embarcação do mundo sejam salvos e não perdidos. É que muitas vezes a gente não aceita o sacrifício de Jesus, né? Tem muita gente por aí que não aceitou o sacrifício de Jesus e não tem vivido por esse sacrifício. Mas a gente precisa entender que não fomos resgatados por coisas corruptíveis, tá? Carne, sangue, coisas que são finitas, né? Que chegam ao fim, mas nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Nossa, você já algum dia parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que Jesus, ele escolheu morrer em nosso lugar? É engraçado, eu preciso aqui meio que dar um spoiler, né, da palavra que o Senhor colocou no meu coração pro domingo. No Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que Elias e Moisés aparecem junto com Jesus e começa a falar a ele que seria necessário que ele morresse, né, que estava chegando a hora. E é justamente depois do Monte da Transfiguração que Jesus vai para o Monte das Oliveiras orar e chorar, e ele chora sangue. Naquele momento ele sente a angústia e o peso da decisão que ele tinha tomado de morrer em nosso lugar. E ali naquele lugar ele ora a Deus e ele diz: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas contudo não seja a minha, mas a tua vontade. Isso é uma coisa que a gente precisa entender, sabe? A oração não é o meio pelo qual eu recebo de Deus o que eu quero. A oração é uma via de mão dupla. A oração é também maneira pelo qual Deus tem de nós, recebe de nós aquilo que Ele anseia. Quer ver isso? Havia um profeta, havia um sacerdote em Israel, na época dos juízes, que tinha 2 filhos. Era o profeta Eli. E ele tinha 2 filhos que a Bíblia chama de filhos de Belial. Era Ofni e Finéias. E eles faziam coisas terríveis, né? Eles se prostituíam dentro do templo, né? E fazia coisas abomináveis aos olhos de Deus. E Deus queria levantar um sacerdote para o lugar de Eli, porque ele jamais ia deixar que os filhos de Eli herdassem o sacerdócio. E o anseio do coração de Deus era por um menino. E esse menino, ele também é um arquetipo de Jesus. Ele tipifica Jesus. Preste bem atenção. Esse menino é Samuel.
Por que Samuel tipifica Jesus? Veja, Samuel é um sacerdote da história lá, da Bíblia. Eu acho que é Samuel e Melquisedeque. São os dois sacerdotes, né, que não são lá da linhagem de Arão, né, nem da casa de Levi. Samuel, ele é filho de um eframita, né? Ele é de Efraim. Efraim é o filho de José, né? Que ele teve no Egito. E o anseio do coração de Deus, ele precisava de um menino. Se você ler lá o texto, abre aí a sua Bíblia em 1 Samuel. Vamos ler lá. 1 Samuel capítulo 1. Veja, ó. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente provocava, para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Preste bem atenção. O Senhor lhe tinha cerrado a madre, e assim fazia de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, chorou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares à aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deram filho homem, ao Senhor o darei, todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Veja, preste bem atenção. Deus tinha um problema. Deus tinha um problema. E o problema de Deus, a solução do problema de Deus estava com Ana. E é assim nos nossos dias, tá? Você vai perceber como Deus trabalha nas pequenas coisas. Então Deus fecha a madre de Ana. Então, ano após ano, Ana subia e orava a Deus. E toda vez que ela orava, ela dizia: Deus, Senhor, me dá um filho. Eu preciso de um filho, Senhor. E sabe o que Deus dizia a ela? Ana, eu preciso de um profeta. Ana, eu preciso de um sacerdote. Ana, eu preciso de um juiz. E ano após ano, Ana subia e dizia ao Senhor: eu preciso de um filho. E Deus dizia a ela: eu preciso de um profeta, eu preciso de um sacerdote, eu preciso de um juiz. Mas teve um ano que Ana se permitiu ouvir a voz de Deus enquanto orava. Sabe,
eu tenho certeza que você já deve ter passado por essa experiência. Você está orando e de repente você se vê falando algo que você não estava esperando, né? Deus usa a sua boca e começa a interceder. É engraçado como Deus trabalha. E aí, Ana diz a Deus, nesse último ano, antes de Samuel vir, né? Assim, ó, tá bom, Senhor. Se eu quero um filho, então é seu. Se o Senhor me der, é seu. Aí Deus diz, era isso que eu estava esperando, Ana. Era essa oração que eu queria ouvir. Sabe, Ana alinhou a vontade dela com a vontade de Deus. E é justamente isso que Jesus faz naquele monte. Ele alinha a vontade dele com a vontade de Deus. A minha vontade, Pai, a minha vontade é, se possível, passa o cálice. Mas eu quero alinhar a minha com a sua. Não seja a minha, seja a sua. Quando Ana alinha a vontade dela com a vontade de Deus, então o milagre acontece. Porque Samuel tipifica Jesus, pastor. Vamos lá. Samuel, ele é um sacerdote que, como eu já falei, ele não é da casa de Arão. Ele não é nem da tribo de Levi. Ele é da tribo de Efraim, como a gente leu no texto, né? Samuel, ele é o último juiz de Israel. E quem é o último juiz de Israel? Quem é o último juiz e o justo juiz? Pois é, Jesus. Jesus também, ele é um sacerdote que não é da tribo de Levi, né? Ele é da tribo de Judá. E a outra grande questão, né, é que Samuel, ele é um profeta que vive a sua vida consagrada a Deus, assim como Jesus. Samuel foi, durante um bom tempo, a voz de Deus. Veja, é engraçado porque ou é profeta, ou é sacerdote, né, ou é juiz, mas Samuel foi os três. Samuel foi um profeta, porque se você continuar lendo esse texto, você vai ver que vai chegar uma parte, se não me engano, no capítulo 3, que diz assim, a palavra do Senhor era rara, ou seja, Deus tinha parado de falar com o povo. E Samuel, ele é profeta, porque ser profeta, irmão, ser profeta não é dizer assim diz o Senhor. Ser profeta é você traduzir com palavras aquilo que é um anseio do coração de Deus. É você ser tão amigo, tão intimamente ligado a Deus, que você manifesta através da vontade, através das palavras, a vontade de Deus. E é por isso que Samuel, ele é um tipo de Jesus. Samuel, ele é criado no templo, né? A gente sabe, tem várias histórias de Jesus, né? Em uma delas, ele se perde, né, na festa de Pentecostes. Na verdade, a mãe perde ele na festa de Pentecostes, né? E quando ela volta desesperada procurando ele, onde é que ele está? Ele está no templo. Ele está no templo buscando. E ele responde a ela, você não sabe que eu tenho as coisas do meu pai para resolver? Jesus, ele está o tempo inteiro com íntima comunhão com Deus. E esse é o nosso maior exemplo. Tá? Eu quero encerrar essa aula nessa noite te fazendo pensar que Jesus, ele é o tipo perfeito e nós somos os seus seguidores. E a gente precisa entender algumas coisas. E uma delas é essa questão. É esse nível de intimidade com Deus. Tá? Jesus, ele
ele tinha intimidade com Deus porque ele estava constantemente orando. E a gente precisa orar mais. Jesus tinha intimidade com Deus porque ele tinha uma vida de comunhão com a palavra. E a gente precisa buscar isso. Veja, quando Jesus está em carne, ele não é a palavra de Deus, né? Quando ele está em carne, ele está cumprindo a palavra de Deus. Mas, ainda assim, você levar alguns textos lá, e um deles diz assim: o menino crescia na graça e no conhecimento. E a gente precisa crescer nessas duas coisas, graça e conhecimento. A gente precisa conhecer mais quem é o nosso Deus. A gente precisa buscar ter intimidade, porque eu não sei se você já percebeu, mas Jesus, entre muitas coisas que ele faz o papel de porteiro. Não sei se você já parou para notar isso, porque é ele quem vai estar lá na porta do céu dizendo assim: entre, benditos do meu Pai, para o gozo que eu vos tenho preparado desde ante a fundação do mundo. E é ele também que vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, vocês que praticam iniquidade, porque eu nunca te conheci. Se Jesus é a palavra, o que me leva a ser salvo é ter um relacionamento com a palavra. Pense nisso. Que Deus te abençoe.